Boa tarde, pessoal. A gente, inclusive, vai falar sobre o mesmo assunto que os rapazes, a moça ali, as moças e o rapaz acabaram de apresentar. Como o tema é um tema bastante abrangente, tem coisa que vai coincidir, tem coisa que é assunto novo que a gente vai passar aqui para vocês, né? A gente espera que aproveite o melhor que puder desse assunto tão importante, né? Que está inserido aí no direito à cidade. A nossa perspectiva nesse momento é a mobilidade urbana, né? A gente vai falar do Plan Mob e a municipalização do trânsito como efetivação do direito à cidade, né? Essa aqui é um trabalho apresentado na disciplina de Política de Planejamento Urbano, ministrado aí pelo professor doutor João Basoli, e meu nome é Lúcio. Temos aqui o Anderson e o Lucas, aqui a gente vai fazer essa apresentação. Então vamos lá. Direito à cidade sob perspectiva da mobilidade urbana. Todos nós, sim, temos direito à cidade. É um tema que a gente já discutiu aqui, um tema bastante importante, que é previsto na Constituição. Esse direito ao acesso à educação, à saúde, direito ao lazer, ao esporte, tudo isso é direito à cidade, além de ser tratado dentro desse tema a questão da moradia, também da mobilidade. E o direito à mobilidade urbana, ele vem sendo respeitado? Esse é um questionamento que a gente faz. Para quem não dá uma olhada, não estuda um pouquinho sobre o assunto, pode questionar. Mas a partir do início de um estudo, a gente percebe que para algumas pessoas a mobilidade urbana não é um problema, mas para outros sim, né? E o que seria essa mobilidade urbana? O outro grupo aqui falou sobre o que seria, né? É um tema tão abrangente, são muitas especificações, e a gente encontrou um aqui simples, fácil de entender, que seria mobilidade urbana, a condição que permite o deslocamento das pessoas em uma cidade, né? A mobilidade urbana, no final das contas, está sendo utilizada como meio de segregação de parte da sociedade. Foi essa a conclusão que a gente chegou, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente, observando os grandes centros e as periferias, a gente percebe que lá na periferia, aquele pessoal está sendo segregado. A gente observando os grandes centros, observando, por exemplo, a JK, ali o acesso às calçadas, a acessibilidade, como é que está lá, o trânsito, a sinalização, tanto vertical quanto horizontal, os ônibus que passam lá. A gente percebe que há uma preocupação ali no centro. Só que a gente também percebe que a densidade demográfica ali é pequena. As pessoas não moram ali. Se você for lá no Taquari, não na avenida, que deu uma melhorada, mas ali para dentro do Taquari, você percebe ali a diferença sobre como há um tratamento e uma dificuldade de dar o direito à mobilidade urbana nas periferias, né? Falta infraestrutura, falta acessibilidade nas periferias. O que é cobrado para a mobilidade urbana, né, nessa região que são as periféricas? Linhas de ônibus suficientes. Às vezes o pessoal passa muito tempo esperando. Eu vi uma pesquisa que falou do tempo que se passa para quem usa o transporte público, 30% é esperando o ônibus, que é uma coisa considerável. Então, as linhas de ônibus suficientes já ajudaria a resolver esse problema. E aí, os horários adequados, tem o horário de peak, o rush, né? O horário de rush, que seria ali meio-dia pela manhã, a hora que o pessoal está mais saindo para ir para o trabalho. Também a segurança dentro desse transporte, a acessibilidade. A gente sabe que a maioria dos ônibus não funciona aquele elevador para pessoas que usam cadeiras de roda. E também a variedade desses transportes. Aqui em Palmas praticamente temos o transporte coletivo, quando poderíamos ter outras modalidades, né? E aí a gente dá um destaque especial para as ciclovias e calçadas, que não apareceu ali, mas ela é bastante importante justamente por causa de um dado que eu vou passar aqui para vocês. Olha só, pesquisa sobre mobilidade urbana revela que 41% das pessoas em municípios com mais de 251 mil habitantes se deslocam a pé para o destino escolhido. Isso eu estou falando de pessoas que vão trabalhar, pessoas que só vão para casa dos amigos, pessoas que não trabalham, pessoas que trabalham ali na rua vendendo picolé, pessoas que vendem salgadinhos. Então, 41% dessas pessoas andam a pé. E a gente tem que
focar também no direito que as pessoas têm da mobilidade nas calçadas, que a gente percebe em Palmas, tanto no centro quanto nas periferias, uma irregularidade quando existe, né? Uma pessoa vai lá, faz uma calçada assim, a outra vai lá, faz uma calçada reta, o outro deixa um jardim. E não há essa regularidade na mobilidade das pessoas que andam nas calçadas, obrigando essas pessoas a andar no meio da rua, às vezes provocando acidentes. E também essa questão aqui, esses dados aqui, relacionado a todas as cidades com mais de 250 mil habitantes, não é relacionado a Palmas, né? Achei um número pequeno ali, de 2% de pessoas que usam bicicleta, mas eu acredito que aqui em Palmas é mais ou menos isso também, a quantidade de pessoas que andam de bicicleta, e menor ainda, o pessoal que anda de motocicleta. Eu acho que aqui seria um pouco maior. De qualquer forma, além do transporte coletivo, que é importante, que leva as pessoas principalmente para o trabalho, para trabalhar nos centros, para atender a demanda do pessoal que está ali no centro e atender a demanda principalmente daquelas pessoas que estão ali influenciando na política pública para a mobilidade urbana. Essas pessoas que estão andando de transporte coletivo são as que menos influenciam nessas políticas públicas, como a gente vai falar mais tarde um pouco. Então, o que falta? Falta mobilidade e afeta o direito à cidade. Como que essa falta vai afetar o direito à mobilidade? Quando as pessoas não conseguem se deslocar para fazer um curso, para estudar, para fazer continuar o seu ensino médio, porque não tem escola ali perto dela, então ela deixa de ter esse direito. Cultura, o cinema, por exemplo, só temos 2 cinemas aqui em Palmas, um é ali nos 2 shoppings, que estão ali bem na região central. Quantas pessoas não deixaram de ir ao cinema porque teriam que ir de transporte, e a mobilidade é dificultada pelo próprio sistema, pela própria formação de Palmas, né? Saúde, esporte, lazer, temos poucos parques aqui na nossa cidade, temos que ter mais, o lazer também é deixado de lado. Então, essa segregação tira das pessoas esse direito à sua dignidade. A mobilidade urbana inerente provoca a não ocupação do espaço urbano. Então, muitos espaços urbanos, por exemplo, a JK tem uma grande estrutura, mas se você for lá à noite, está vazio, né? De dia ali é um ambiente comercial, mas à noite é vazio. Estou dando um exemplo, mas também, se a gente for analisar outros espaços de Palmas que são espaços urbanos vazios, até pela especulação imobiliária, também é um dos problemas também. A perca de tempo no transporte público prejudica o exercício de direitos. Quem está ali dentro do ônibus, ele está deixando de fazer um curso, está deixando de estar com a sua própria família, né? Eu tenho meu carro e eu moro atrás da Ubra. Para vir aqui de carro, eu demoro mais ou menos de 15 a 20 minutos. Uma pessoa que vem de ônibus, ela vai gastar no mínimo 1 hora. É um tempo que ela poderia estar descansando, é um tempo que ela poderia estar curtindo sua família, é um tempo que ela poderia estar estudando, é um tempo que ela poderia estar cuidando de si ou de alguém que ela ama. Então, quando isso acontece, o exercício de direitos das pessoas ele é afetado. Então, acelerando aqui, o que explicaria isso? Falta do planejamento urbano. Não há uma preocupação por parte das prefeituras em estabelecer um crescimento urbano ordenado que possibilite a circulação eficiente dos habitantes, né? Falta o plano diretor. Palmas é uma cidade nova, planejada, e a gente observa esse monte de problema. Aqui a gente está falando de um modo geral de todas as cidades, estou dando um exemplo de Palmas, porque é onde a gente mora e é uma cidade planejada e a gente já vê problemas. Imagine essas outras cidades que, com o êxodo rural, a gente vai falar um pouco daqui, daqui a pouco, foi crescendo tudo desordenado, foi todo mundo pegando um pedacinho ali e tem uma dificuldade muito maior, né, desse planejamento urbano. E o planejamento relaciona-se tanto quanto à eficiência das vias públicas, quanto à distribuição de serviços nas diversas áreas da cidade. O que acontece? Algumas áreas de Palmas não tem escola, não tem posto de saúde, não tem um parque, não tem uma quadra de esportes. Tudo esse pessoal tem que se deslocar para aproveitar qualquer coisa que eles precisarem. Então, essa diversidade nas áreas
das áreas faz com que dificulte a mobilidade urbana, que é o que a gente está tratando aqui hoje. Também explica a desigualdade social, a manutenção das desigualdades, o direcionamento das políticas públicas. As pessoas que pensam nas políticas públicas, elas muitas vezes nunca nem andaram de ônibus, né? E a falta de uma representatividade das pessoas periféricas nessas discussões, por vários motivos. Porque a pessoa não tem tempo mais, porque a pessoa não acredita que vai dar certo, porque a pessoa, enfim, está trabalhando. E quando tem esses programas para se pensar na mobilidade, as pessoas simplesmente não vão. Então, falando aqui sobre o direito à cidade, disse o Lefebvre que a cidade é organizada com os interesses econômicos e não de acordo com as demandas de seus habitantes. Esse autor, ele fez uma obra de Direito à Cidade em 1968, 65, se eu não me engano, 68, e ali ele já pensava nesse problema que é a mobilidade urbana, como que os centros urbanos estavam sendo, as grandes metrópoles estavam se formando e o problema que isso seria futuramente. Então, a gente, passando rapidamente aqui pelo Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, que ele fala ali do planejamento, do plano diretor, que é algo muito importante para resolver esse problema. O Estatuto da Cidade orienta o planejamento urbano e objetivo dos municípios em busca de oferecer o uso justo, ecologicamente equilibrado de todo o território municipal. Prevê também a oferta de transportes públicos adequados, a garantia de acessibilidade. O Estatuto estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como equilíbrio ambiental. Então, a gente que está fazendo esse trabalho, pretende também fazer um artigo depois, a gente tem um problema. Como entender melhor a relação entre o direito à cidade e a mobilidade urbana e como podem influenciar na qualidade de vida e inclusão social da população, né? A gente objetiva fazer uma revisão da legislação, considerando os impactos que a mobilidade urbana, da forma como vem sendo tratada, bem como trazer um elemento como elemento segregador, propondo possíveis soluções para que possamos ter uma mobilidade urbana mais justa para todos, né? E a gente vai abordar também a municipalização do trânsito como uma estratégia para a gestão de controle das questões relacionadas à mobilidade urbana. O meu amigo aqui já vai falar sobre o plano de mobilidade urbana. Bom, pessoal, nosso colega ele já trouxe uma boa introdução aí, né, sobre o que vem a ser o plano de mobilidade. E assim, quando a gente fala de mobilidade, por que a gente estuda mobilidade, né? A gente tem que voltar um pouco o porquê que isso é um problema e por que merece tanto destaque quando a gente está trabalhando a gestão das cidades e tudo mais. Isso começou lá atrás, lá no êxodo rural, quando as cidades elas começaram a ser ocupadas com um nível, uma rapidez muito maior do que tinha antigamente. Então, lá na década de 50, todo mundo queria vir para a cidade. Todo mundo, os pais, os avós, têm aquela história de que morava na roça e tudo mais, e de repente teve que vir para a cidade para procurar melhorias de emprego e de condições. E aí a industrialização e o desenvolvimento da indústria automotiva, principalmente, que antigamente era muito difícil ter um carro, depois várias políticas de incentivo trouxeram aquela ideia e o status de que possuir um carro, 2 carros, 3 carros numa casa era sinônimo de prosperidade e riqueza. Então, isso trouxe a questão da mobilidade muito mais forte do que era tratado antigamente. E aí, essa urbanização acelerada trouxe vários problemas que, se não tivesse sido discutido já, começaram essas discussões há alguns anos atrás e hoje estarem sendo discutidas, elas podem causar problemas muito maiores no futuro. Diante disso, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a Lei 12.587, que o professor Basoli citou, ela é de 2012, ela é como se fosse um marco no que tange a mobilidade urbana. Porque antigamente tinha vários estudos dispersos sobre isso, só que essa lei ela trouxe, ela trouxe obrigatoriedades para os municípios em relação a isso. Antigamente todo mundo falava, é importante, a gente precisa tratar disso, e ficava naquela, e ninguém fazia nada. E aí essa lei ela trouxe algumas obrigatoriedades, dentre elas o plano de mobilidade urbana, que a lei trouxe que cada município todos os municípios acima de 20 mil habitantes precisam desenvolver um plano de mobilidade urbana.
que vai englobar vários fatores. Quando a gente pensa em plano de mobilidade, a gente só pensa em transporte coletivo. Muitas vezes, quando a gente nunca estudou o tema e nada. Mas ela traz outros princípios que precisam ser analisados também. E aí, o que vem a ser esse plano de mobilidade, né? Ele vai reunir políticas de transporte e circulação e vai integrar elas com a finalidade de um acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando o quê? Os modos de transporte coletivo e os não motorizados, que é o que a gente chama de transporte ativo, de forma segura, socialmente inclusiva e, principalmente, de forma sustentável. E aí é importante trazer que o plano de mobilidade ele está muito atrelado à questão do uso do solo das cidades. A gente não consegue tratar o plano de mobilidade desvinculando ele da questão do uso do solo dos municípios. E aqui é o artigo 24 daquela lei que eu já citei, da lei de mobilidade urbana, que ela traz, né, no seu artigo 24, o que precisa ter, o que engloba um plano de mobilidade. Né? O primeiro aí, que é o que todo mundo pensa, é os transportes público coletivo, mas além disso a gente tem circulação viária, infraestrutura do sistema de mobilidade urbana, acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade, integração dos modos de transporte, tanto o público quanto os modos privados, a questão de integrar, por exemplo, o BRT, que é um modo de transporte público que está sendo debatido aqui em Palmas, com os carros que transitam ali na Teotônio Segurado, por exemplo. A operação e o disciplinamento do transporte de carga, a questão, por exemplo, do anel viário, né, que é o que impacta muito a questão da mobilidade, os polos geradores de viagem, áreas de estacionamento público e privados, áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada, como, por exemplo, ocorre lá na cidade de São Paulo, a questão do rodízio. Isso já é uma decorrência do plano de mobilidade da cidade. Mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo para evitar, por exemplo, que algumas empresas que administrem o transporte público coletivo deixem de operar o transporte porque não está sendo viável economicamente. Então, o que aconteceu, por exemplo, em Palmas, a empresa não teve mais interesse, que para ela não estava sendo viável economicamente. E aí a prefeitura precisa subsidiar uma grande parte desse transporte coletivo público, por exemplo. E a sistemática de avaliação, revisão e atualização. A lei ela traz que o plano de mobilidade deve ser revisado de 10 em 10 anos, mas isso é uma sugestão da lei. Então, isso pode ser em um prazo menor, dependendo do crescimento da cidade, ou também alguns municípios podem estender um pouco isso a 12 anos. Então, isso depende muito de como está a taxa de crescimento da cidade, e esse prazo ele veio como uma métrica, mas ele não é fixo exatamente para cada município. E aí os princípios básicos para elaborar um plano de mobilidade. O primeiro deles é que ele que vai guiar as políticas públicas relacionadas à mobilidade do centro urbano. Então, ele que vai colocar na agenda pública municipal o que precisa ser tratado com mais urgência ou não. E ele tem que estar vinculado ao plano diretor urbano, como eu falei anteriormente. Não tem como pensar no plano de mobilidade sem pensar na destinação das áreas que vão gerar as viagens que vão ser necessárias para esse estudo. E ele deve analisar e propor diretrizes e projetos na infraestrutura, funcionalidade da circulação e também na organização. Aí essa parte que entra, né, o princípio da infraestrutura. O que vai ser preciso? Uma instituição de um novo anel viário, uma nova ponte, um novo viaduto, a parte de infraestrutura entra nesse ponto. E também a questão do acesso às oportunidades, a universalidade da população. Inclusive, esse ponto aqui é um dos pontos da minha pesquisa de mestrado, porque quando você traz a questão da mobilidade, antigamente ela tratava só simplesmente das métricas. A gente precisa saber quanto tempo uma pessoa demora para chegar em tal local. E hoje em dia, quando se fala de mobilidade, a acessibilidade ela é um dos principais pontos que tem que ser tratados quando fala de mobilidade. O que é acessibilidade? O trabalho que eu tenho para alcançar um objetivo, seja ele um trabalho, um posto de saúde, uma escola. Então, essa questão da acessibilidade é isso. O quão difícil é para eu alcançar aquela oportunidade. E até eu não fechei ainda, a gente não fechou com a minha orientadora o tema em si, mas a gente sabe que vai ser nessa área e que essa questão de analisar as métricas que a gente calcula de acessibilidade e como que a população percebe isso, que vai ser meio que o cerne do trabalho. Porque uma coisa é a gente pegar uma tabela, gerar uma tabela no software e falar, olha, acessibilidade, o índice calculado deu isso. Outra coisa é
comparar isso com o que a população acha. Então, a acessibilidade, por exemplo, de uma pessoa que mora na 204 Sul e precisa trabalhar na JK é totalmente diferente de uma pessoa que mora no Jardim Laila, na saída para Taquaro Sul, ou então no Luzimangues. Inclusive, isso impacta diretamente no acesso às oportunidades. Porque quantas pessoas já não deixaram de conseguir uma vaga de emprego, por exemplo, porque o próprio patrão pergunta onde ela mora e sabe que muitas vezes aquela pessoa vai atrasar ou não vai chegar no horário combinado, porque a rede de transporte coletivo é ruim, ou porque ele sabe que vai demorar 1h30 para a pessoa chegar no trabalho, de onde ela mora. Então, essa questão do acesso à oportunidade, que é o principal da pesquisa que eu estou desenvolvendo. E aqui a gente tem, né, o colega citou as etapas do plano de mobilidade, e a gente tem ela mais detalhada, né? Que eu achei bem interessante esse fluxograma, que ele traz, né? O plano de mobilidade, ele começa com a mobilização, partindo da necessidade de criar um plano de mobilidade, e aí ele vai mobilizar. Quem que vai estar envolvido nisso? Os engenheiros da prefeitura, os vereadores, o corpo técnico, por exemplo, os especialistas na área, e ele vai identificar e fazer as análises prévias. Por que eu tenho que fazer a mobilidade? Quais são os problemas que eu estou vendo que está na cara que tem na cidade, por exemplo? Depois a gente passa para pesquisa e levantamento. Pode ser pesquisa de campo, por exemplo, o que a população vê como problema, e a instrumentalização da análise, que é já partir para a questão dos softwares, que é aquele diagnóstico prévio, que é você saber e gerar os resultados de software de mobilidade, de análise de transporte, por exemplo. E a gente parte para a primeira consulta pública, aquela consulta inicial, que inclusive aqui no plano de mobilidade de Palmas já teve, e depois dessa primeira consulta pública, que é aquela inicial, de todo mundo falar quais os problemas que acha importante ou não, a gente passa para análise dos problemas, prognóstico, diagnóstico. Diagnóstico é o que eu percebi de problema usando software e ouvindo a população. Comparei os dois dados, vi que o diagnóstico dos problemas são esses. E prognóstico, o que eu tenho de problema hoje, ou o que eu não tenho de problema hoje, mas que daqui a 10 anos pode virar um problema grande. Uma rotatória que hoje tem 2 minutos de trânsito, talvez daqui a 10 anos ela esteja com 10 minutos, 15 minutos de engarrafamento, ou então pior do que isso. Depois que a gente passa sobre esse prognóstico e diagnóstico, a gente passa para uma segunda audiência, que inclusive aqui em Palmas já teve essa segunda audiência, como o colega citou, e aí você apresenta todos os diagnósticos prévios. Inclusive no próprio site do Planmob Palmas, quem tiver curiosidade depois, tem vários arquivos já com diagnósticos prévios dessa primeira fase, dessa segunda fase, no caso, né? Depois desse diagnóstico prévio, a gente vai para a concepção das propostas. São escutados os especialistas e, no caso, as empresas que são do consórcio, né, para saber o que pode ter de proposta para solucionar esses problemas e para evitar os problemas futuros. A análise das propostas e simulações, já vai entrar de novo a parte técnica, né, softwares para poder fazer isso, e uma nova audiência sobre essas propostas. Depois disso, existe a conclusão sobre as propostas, né? A conclusão das propostas nada mais é do que a prefeitura bater o martelo sobre o que vai ser executado no plano de mobilidade, o que é importante e o que vai ser tirado. Por isso a importância dos órgãos públicos participarem nesse processo. Porque uma coisa é você ter um monte de relatório técnico, 300, 400 páginas, e outra coisa é quem vai bater o martelo saber o que está fazendo. Depois que foi concluída essa proposta, a gente passa para o detalhamento das propostas, que aí é fazer o quê? Dimensionamento de anel viário, dimensionamento de vias, aumento de vias. Então, toda a parte de infraestrutura vai entrar nessa parte de detalhamento. E a consolidação, que aí você vai fazer uma última audiência para você apresentar o resultado final daquilo ali e institucionalização do plano de mobilidade, que é, no caso, mandar esse projeto e todos os relatórios técnicos para ser criada uma lei sobre a mobilidade do município. Certo. E aí, para que a gente tem que fazer o plano de mobilidade, né? O professor citou que os municípios eles tinham um prazo. Essa lei, a lei de mobilidade urbana, ela é de 2012. Ela inicialmente deu um prazo até abril de 2015 para os municípios acima de 20 mil habitantes elaborarem seus planos de mobilidade. Resultado, ninguém fez.
um ou outro município perdido que fez isso. Em 2018, o governo federal fez um levantamento que apenas 5% dos municípios tinham já os seus planos de mobilidade instituídos. E aí, essa notícia no ano de 2022, foi sancionada uma nova lei, a Lei 14.000 de 2020, que prorrogou mais uma vez os prazos dos planos existentes. E aí passou para 12 de abril de 2022 para municípios com mais de 250 mil habitantes, como, por exemplo, Palmas, e 12 de abril de 23 com municípios com até 250 mil habitantes. Ou seja, Palmas já está atrasada. Por isso que o professor citou que não está mais recebendo verba para a questão da mobilidade. E essa lei, ela viu que ninguém estava fazendo nada, então o que ela colocou? Os municípios só vão receber verba para mobilidade se for para executar o plano, para pagar o plano de mobilidade, os estudos e tudo mais, porque isso é um estudo muito técnico e custa uma graninha boa. E aí o resto não vai ter verba para mobilidade, para pressionar realmente os municípios a finalizarem esse processo. E o plano de mobilidade de Palmas, como até o colega citou, ele já passou da fase 1, que é nivelamento institucional. O diagnóstico inicial já foi feito, então ele está ali entre a fase 2 e a fase 3, que já é o prognóstico, previsões futuras e o que vai ter no futuro aí de problemas a serem resolvidos na cidade de Palmas. Aquele lá é o consórcio que está elaborando o plano de mobilidade de Palmas, e aqui embaixo, cortou aqui, mas é Planmob para Palmas, que você consegue ver todos os arquivos que já tem disponibilizados lá, e tem muito dado interessante, dados que às vezes a gente nem tinha ciência, mas ele traz muitos dados técnicos que podem ser utilizados para pesquisas futuras. E aí, para finalizar, a gente vem da importância da elaboração desse plano de mobilidade, né? Teve alguém que citou aí que a falta de estudos sobre mobilidade no município, ela custa muito. E aí, uma estimativa do Ministério das Cidades calculou que, por ano, o custo da falta de mobilidade das cidades, ela chega a 143 bilhões de reais por ano. E isso vai englobar o quê? Poluição atmosférica, todo mundo quer ou então precisa andar no seu automóvel, e às vezes isso poderia ser substituído por um ônibus e por, 50 carros. E quanto mais você usa o seu carro, mais você tem a chance de acidentar. Então, os acidentes de trânsito, que entra seguro DPVAT e tudo mais, e a poluição sonora também. E aí, por que é importante elaborar um plano de mobilidade? Porque ela vai promover o conforto aos moradores, diminuir poluentes, diminuir custos de deslocamento, custos relacionados a acidentes de trajeto, tornar os centros urbanos mais acessíveis. Acessibilidade é essa palavra, junto com a sustentabilidade também dos meios de transporte que estão presentes nesse centro urbano, e também a promoção dos meios de transporte seguros e, ao mesmo tempo, sustentáveis. E agora a gente vai passar um pouco sobre a municipalização do trânsito, que dá sequência a essa questão do plano de mobilidade. Boa tarde, pessoal. Dando continuidade, né, à excelente apresentação dos meus amigos e do grupo anterior, é interessante a gente perceber a mobilidade urbana como um conceito amplo, né? A mobilidade urbana está ligada diretamente à Agenda 2030, né? Está ligada diretamente às ODS, ligada diretamente à acessibilidade, não só essa microacessibilidade das pessoas com deficiência, né? A inclusão social, mas a macroacessibilidade, como o Lucas bem falou, o acesso a oportunidades, acesso aos serviços e aos espaços públicos, né? Então é bem interessante que a gente pense a mobilidade urbana dessa forma ampla. Mas aí eu queria falar de um assunto agora bem específico, que é a municipalização do trânsito, que é a parte da gestão, porque está dentro da mobilidade urbana. A mobilidade urbana, ela engloba, sim, o transporte, mas ela engloba a gestão do trânsito, né? E aí é isso que eu queria falar. E eu gosto muito desse tema. Eu sou servidor do Detran no estado do Maranhão, e é uma autarquia estadual, mas nós trabalhamos diretamente com os municípios que são integrados ao Sistema Nacional de Trânsito e os que estão em processo de municipalização, né? Que eu vou falar ainda há pouco. Mas então, o que seria municipalizar o trânsito? O que seria pensar nesse processo de municipalização?
Se trata de um processo de integração ao Sistema Nacional de Trânsito. Resumidamente, é isso. Quando o município, quando a gestão pública municipal passa a gerenciar o seu trânsito, assumindo as competências que lhe são atribuídas legalmente no Código de Trânsito Brasileiro. E aí, é nesse ponto que eu queria entrar sobre o amparo legal do processo de municipalização. Lá na Constituição Federal, fazendo uma análise à luz da Constituição, já traz que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Mas e o município? Aí a mesma Constituição diz que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios estabelecer e implantar a política de educação para a segurança no trânsito. E também diz que compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local. E aí, vendo a legislação infraconstitucional, é interessante fazer uma análise a partir do CTB, da Lei 9.503, de 1997, porque ela que obriga o município a se inserir no Sistema Nacional de Trânsito, né? Existe uma obrigação legal, a Constituição Federal já previa, e o Código vem para fortalecer, para trazer essa obrigação já em 97, né? Entrou em vigor em 98, mas infelizmente nós ainda não atingimos um número satisfatório de municípios que estão integrados a esse sistema. Mas, então, resumindo, Anderson, municipalizar o trânsito seria se integrar a esse sistema. Mas o que seria, então, este Sistema Nacional de Trânsito? O sistema, eu digo que ele é uma engrenagem, né? É uma engrenagem dos órgãos de trânsito. E para funcionar, ele precisa que cada um assuma as suas competências. E aí eu trouxe aqui a definição prevista no próprio CTB, que é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do DF e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Portanto, é um sistema bem complexo, é um sistema que envolve muitos atores e envolve muitos órgãos. E no papel, ele funciona muito bem. É um sistema muito bem definido, né, com uma legislação bem específica, não só com o CTB, mas com as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, que normatizam o funcionamento do sistema. E aí eu trouxe aqui um quadro da composição para a gente entender melhor a complexidade do sistema, os órgãos a nível federal, né, que o CONTRAN é o coordenador máximo desse sistema, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Existe a Secretaria Nacional de Trânsito, o antigo DENATRAN, que era um departamento que foi elevado à categoria de secretaria. Existe o órgão rodoviário, que é o DENIT, existe a PRF, e a JARE, né? A JARE é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. No âmbito estadual, nós temos o CETRAN como nosso órgão máximo, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Infelizmente, eu não percebo a efetividade desses conselhos, né, nos estados, com exceção, acho que do Rio Grande do Sul e São Paulo, que tem um CETRAN muito atuante, mas infelizmente nos demais estados ele funciona como segunda instância de recursos administrativos, sendo que suas competências estão para além disso, né? É um órgão consultivo, um órgão normativo dentro do estado. E aí eu destaco a atuação do DETRAN como órgão que tem fundamental importância para esse sistema, os DETRANs. Aqui no estado do Tocantins eu destaco a AGETO, né? A AGETO, ela faz o papel do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem, porque a legislação ela não obriga que os órgãos executivos tenham o nome de DETRAN, assim como os órgãos rodoviários têm o nome de Departamento Estadual de Rodagem. Tanto que no Tocantins é AGETO, no Maranhão é MOB, né, o órgão rodoviário, mas em todos os estados utilizam o nome DETRAN para o órgão executivo de trânsito. E aí nós temos a Polícia Militar fazendo parte do sistema, nós temos no âmbito do município, que é o que eu
quero abordar nesta tarde. Existe o órgão municipal de trânsito e seus agentes, a sua JARE, que pode também fazer o convênio com a Guarda Municipal, ainda, né? Estamos em discussão legislativa para saber se vai haver essa mudança, e a Polícia Militar, também conveniada a alguns municípios, né? Então, aqui a gente percebe, né, essa complexidade de um sistema tão amplo. E esse sistema ele tem um princípio basilar, né? Esse princípio ele é expresso no CTB, logo no início do CTB, no parágrafo 2º do artigo 1º, ele diz que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades do componentes do SNT, e a estes cabendo, no âmbito das suas respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. É uma obrigação legal de todos os órgãos oferecer esse trânsito seguro para todos, né? E aí eu destaco as atribuições do município. Se você pega o artigo 24 do CTB, estão elencadas as competências dos municípios, em alguns outros artigos também você encontra, mas eu resumi aqui as que seria interessante para essa apresentação, que seria assegurar o direito ao trânsito em condições seguras, municipalizar o trânsito, que é gerenciar o seu trânsito a partir do seu órgão, a engenharia de tráfego, a educação para o trânsito e o esforço legal, que nós dizemos que é o tripé educação, engenharia e esforço legal. São os pilares da gestão de trânsito de qualquer órgão vinculado ao Sistema Nacional de Trânsito. E eu vou já falar sobre eles. E aí, Anderson, como seria o processo de municipalização, já que é uma obrigação legal? Por que esses municípios não se integram ao sistema? Não seria só ele solicitar formalmente? Existe essa formalidade? Existem os requisitos, né, estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito. Eu não trouxe aqui o rol porque são vários, né, vários requisitos burocráticos, desde inspeção no município, apresentar ofício e tudo. Eu não trouxe essa parte. Eu quero pegar mais essa linha geral, né, que é a criação do órgão, e aí sim gerenciar os 3 pilares a partir da educação para o trânsito, do esforço legal. O que seria esse esforço legal? Seria fazer cumprir a legislação de trânsito, seria fiscalizar, seria aperfeiçoar o sistema de monitoramento, os agentes fiscalizadores, e discutir também a política municipal de trânsito, né? As implementações das políticas públicas de trânsito. E a engenharia de tráfego, eu vou falar mais adiante, mas está ligado à sinalização, à infraestrutura, tá? Mas eu destaco dos 3 pilares a educação para o trânsito, né? Embora eu diga que os pilares, ou vários autores trabalham nessa linha, que esses pilares eles são indissociáveis, e eu acredito também, mas eu destaco a educação para o trânsito como a primeira, né? Não é que seja a mais importante, mas é que nós começamos a trabalhar a educação para o trânsito antes mesmo do órgão de trânsito existir. As políticas de educação para o trânsito, elas surgem antes do que o próprio órgão. Durante o processo de municipalização, você já trabalha as questões de educação para o trânsito. E aí o artigo 74 do CTB diz que a educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever prioritário para os órgãos do SNT. E aí eu trago aqui um contexto em números para vocês entenderem um pouco sobre esses problemas que a gente tem relacionado à violência no trânsito, aos sinistros, né? Que em muito se discute sobre a questão dos acidentes, né? Sobre a mortalidade do trânsito no Brasil. E aqui eu trago alguns números. Em 2011, nós tivemos 43.256 pessoas mortas, vítimas de acidentes de trânsito, e em 2020 nós tínhamos 32 mil, uma redução. Mas o que me chama a atenção é que em 2021, em meio à pandemia, em meio ao isolamento social, nós tivemos um aumento para 33.813 pessoas mortas no trânsito, né? Um absurdo. Nós temos aí a cada 12 minutos uma pessoa morta
vítima de um sinistro de trânsito, a cada minuto uma pessoa sequelada, são números de pandemia, são números absurdos de uma pandemia que nós vivemos já há muito tempo no trânsito. E aí eu relaciono esses números com a educação para o trânsito, por quê? Porque nós já temos no Brasil todo, não só no Brasil, mas no mundo todo, uma discussão sobre vários movimentos em prol da redução desses números da segurança viária. E aí nós temos o Maio Amarelo, né, que acontece mundialmente, nós já temos 30 países que adotaram esse movimento, surgiu aqui no Brasil através do Observatório Nacional de Segurança Viária, e aí ele discute, faz reflexões durante todo o mês de maio, né? Mas a ideia é que nós tenhamos o Maio Amarelo durante 365 dias, né? Essa que é a ideia, que nós possamos refletir sobre esses números e buscar soluções para eles ao longo de todo o ano, para que a gente possa mudar essa realidade. E aí também eu destaco a Política Nacional de redução de mortes e lesões no trânsito, que é o Penatrans, que é uma lei federal 13.614 de 2018, que ela traz uma meta, né, ou várias metas, para todos os órgãos do SNT, inclusive os órgãos municipais, para que todos tenham metas a cumprir, para que a gente possa reduzir, num intervalo de 10 anos, os números da violência no trânsito, né, da mortalidade, para 50%. Essa que é a meta. Cada município consiga fazer um esforço para que a gente possa reduzir. Mas a ideia é que a gente chegue na visão zero, né? Que aí é uma discussão utópica, né? Mas é nesse caminho que a gente discute as políticas públicas de educação para o trânsito, tá? Todas as vidas importam. E aí, continuando a análise dos pilares da gestão de todos os órgãos de trânsito, além da educação para o trânsito, tem a engenharia de tráfego, que está diretamente ligada ao planejamento territorial, ao desenvolvimento urbano e à acessibilidade. E aí eu destaco a questão da sinalização, que os colegas do outro grupo falaram, problemas de sinalização que nós temos, né, bem característicos aos grandes centros, e a falta da sinalização, tanto vertical, quanto horizontal, quanto semafórica, né? E o esforço legal, que é fazer cumprir a legislação de trânsito, né? E tem como base os princípios da proteção à vida e à incolumidade física das pessoas. E aí eu trago aqui uma citação da Natália Bavoso, né? Que ela fez uma pesquisa sobre os municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, e ela diz o seguinte: ao municipalizar o trânsito, o município não está apenas cumprindo a legislação, mas assumindo o compromisso de melhorar as condições de mobilidade e a qualidade de vida dos habitantes. A municipalização é uma oportunidade de aumentar o poder de planejamento e gestão por parte dos administradores municipais, permitindo a compatibilização das políticas públicas de desenvolvimento urbano sustentável. Portanto, pessoal, o processo de municipalização ou a gestão do trânsito em si, ela está para além das questões burocráticas, né? E aí são vários os motivos, né, justificativas que os gestores municipais, né, normalmente os prefeitos, eles dão para que não façam a adesão ao Sistema Nacional de Trânsito. E aí o Lucas falou bem sobre os custos da mobilidade urbana, o custo do planejamento, né? E aí, outro dia, estava numa palestra, mesmo no Maio Amarelo, e aí a gente estava discutindo e eu lembrei de uma frase, né? Que diz o seguinte: se o planejamento é caro, experimente a falta dele, né? Porque aí sim os problemas são problemas públicos, os problemas urbanos são problemas de saúde pública, são problemas sociais que o custo, se nós formos discutir, o trânsito ele é interdisciplinar, ele afeta a população em todas as áreas, em todos os segmentos. É um espaço compulsório, né? Um espaço que todos fazem parte, então atinge diretamente a toda a sociedade, independente de localidade, né? E aí eu destaco aqui a municipalização do trânsito em números. O CTB, como eu disse para vocês, ele completou 25 anos, né? Ele é uma lei de 97, entrou em vigor em janeiro de 98, né? Completou 25 anos de vigência. E aí, já com a obrigação legal dos municípios se integrarem, né? E aí eu trago alguns dados.
no Brasil, dos 5.570 municípios, apenas 1.846 são integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, 33%, né? E no Tocantins, absurdamente, nós temos dos 139 municípios, apenas 7 integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. E aí eu fiz questão aqui de colocar no slide: Araguaína, Colinas, Guaraí, Grupi, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. No Maranhão, nós tínhamos um número muito baixo também, mas através do Detran e do Ministério Público, nós estamos fazendo uma ação já há 5 anos, né? Indo aos municípios, fazendo orientação agora com parceria da OAB, fazendo todo o assessoramento jurídico dos municípios que têm dificuldade em se integrar, e nós conseguimos alcançar 69 municípios dos 217, né? Estamos aí nos 30% também, mas tem estados que já estão bem à frente disso, né? Mas cabe muita discussão, né? Tem municípios muito pequenos, municípios médios, municípios grandes, mas também existe a possibilidade dos consórcios, né? Que os municípios menores se reúnam em consórcio e municipalizem o seu trânsito a partir da reunião. E aí, como o Lucas falou da dissertação de mestrado dele, a minha pesquisa é sobre mobilidade urbana também no doutorado, mas aí eu já pesquiso áreas conurbadas, né? Eu faço uma análise da Ilha de São Luís, que são 4 municípios, né, conurbados ali, fazem parte de uma região metropolitana, mas eles não são, somente eles, a região metropolitana, e aí eu faço uma análise sobre macroacessibilidade, sobre acessibilidade às oportunidades, tá? Com a professora Lília Bracarense, também, a mesma orientadora do Lucas. E aí, entre as justificativas, né, que eu destaquei aqui algumas para não integração ao Sistema Nacional de Trânsito, os gestores alegam custo elevado para criar e manter o órgão de trânsito, a ausência de mão de obra qualificada, pressões políticas e populares contra a fiscalização de trânsito, a famosa indústria das multas, né, que tem muita força no imaginário popular, e aí pesa muito para que o gestor tome uma atitude de municipalizar o trânsito, né? Até quando você faz uma blitz educativa num município pequeno, já se pensa que a fiscalização chegou para levar as motos dos munícipes, né? Então, assim, é muito, muito difícil mudar essa mentalidade para que a gente possa mostrar a importância de um trânsito bem gerenciado, né? E o desconhecimento da legislação de trânsito, da própria obrigatoriedade em se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito. E aí, pessoal, a partir da ideia de mobilidade urbana de forma ampla e da municipalização de trânsito a partir de uma perspectiva bem específica do gerenciamento administrativo desses pilares, nós tentamos aqui, e na construção do nosso artigo, né, está em andamento, nós estamos tentando fazer uma relação sobre o direito à cidade, a mobilidade urbana e esse gerenciamento do trânsito. Mas aí surge um questionamento que é bem inerente à nossa pesquisa, que é o seguinte: é possível depreender que o plano de mobilidade urbana e a municipalização do trânsito garantem por si só o direito à cidade e à população? Não, né, pessoal? Não podemos conjecturar que os problemas públicos de mobilidade urbana estejam reféns de um plano de mobilidade, ou da construção de um plano de mobilidade, ou da integração do sistema, né, ao Sistema Nacional de Trânsito. Mas nós entendemos que são ferramentas essenciais para essa mudança do paradigma, para que a gente possa construir um planejamento sério, um planejamento concatenado com a Agenda 2030, com a sustentabilidade, com a macroacessibilidade, com o acesso às oportunidades. E não somente a construção de um plano, como o professor Basoli sempre fala aqui, mas um plano que seja exequível, né? Que seja possível de executar dentro da reserva do possível, que a gente consiga colocar em prática o plano de mobilidade urbana, consigamos gerenciar o trânsito de forma efetiva, de forma eficaz. Então, a ideia é que haja um compromisso da gestão pública
com a mobilidade urbana, porque a gente até vê se falando muito nos últimos anos sobre mobilidade urbana, mas será que estamos falando de forma séria sobre o que seria o acesso às oportunidades para todos, como o colega Lúcio sempre destacou a questão da segregação, e aí surge um conceito bem interessante para pensarmos, que é o da gentrificação, né? As políticas públicas selecionadas para alguns e para alguns locais, né? Em São Luís a gente tem esse problema bem evidente, né? As áreas mais caras do município recebem manutenção diária, né? Mesmo às vezes não precisando, digamos assim, quando a gente tem a periferia com os mesmos buracos há 5 anos, né? Ou mais. Então, assim, são assuntos, temas de reflexão, né? Que a gente apresenta aqui para vocês, do direito à cidade sob a perspectiva da mobilidade urbana. Tá, pessoal? Obrigado. Não sei se os colegas têm mais um ponto. Não? Obrigado.